Então, aqueles povos que emergiram da Era da Angústia se estabilizaram, prosperaram, finalmente conseguindo reconstruir o mundo quebrado, as ruínas da escuridão e do velho mundo restando apenas assim, em ruínas e memórias dolorosas do passado. Agora chegaram a nova era de impérios, poder, conhecimento e domínio. E claro, os novos conflitos por esses elementos. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o Escriba, e hoje trataremos da era mais relevante desde o UFO, a Era do Destino. Esta era é onde a civilização atual de Golarion é fundada e toda a dinâmica da era atual se designa. A Era do Destino começa em menos 3470 AR e vai até menos 1 AR, começando com a fundação de Osirion como uma civilização e caminhando por 3 milênios até o momento que a Arodin elevou a Starstone do fundo do mar interno e fundou a grande cidade de Absalom. A Era do Destino é marcada pelo reemergir dos povos que começaram a finalmente abandonar o barbarismo das eras anteriores. Outras ocorrências notáveis foram a fundação dos impérios de Taldor, Qadira, da Terra dos Reis Linorms e o início da expansão do Império de Kalesh. As guerras durante esta era possuem destaque no conflito entre Nex e a invasão da maior de todas as crises de Rovagug, o Tarrasque. O Império de Taldor é uma das mais antigas civilizações do mar interno e, em seu ápice, ocupou dos ermos de Windswept, na fronteira de Casmaron no oriente, cruzando Avestan até as praias do mar Arcadiano no ocidente. O Império de Taldor, pelos padrões atuais, era enorme, incorporando todas as nações modernas de Gaut, Andoran, Isgir, Moltuni, Keliax, Nirmantas e Leswall. O povo de Taldor são descendentes dos Aslanti, que construíram um pequeno assentamento onde a capital Opara agora ocupa. Eles reproduziram com as tribos humanas locais, o que geraria a etnia Taldan, e começaram a fazer comércio com as tribos Kelesh no Oriente. Taldares, um jovem líder militar da cidade-estado de Opara, foi nomeado herdeiro do grande príncipe de Otara, Yu Opara. E, utilizando seu poder tático e militar, além de sorte, alguns diriam sobrenatural, Taldares liderou suas tropas em uma conquista de 12 anos, que transformou sua cidade-estado em uma pequena nação unificada. Durante a conquista, Taldares atacou primeiro as maiores cidades do mar interno, que, quando as conquistou, sua lealdade e recursos, avançou contra os territórios e domínios mais remotos, fundando por fim uma nação consistente, denominada os Principados de Taldares, governando de uma área que ia do mar interno no sul, cerca da Floresta de Verdúran, até o rio Jauruni. O Império de Taldor continuou a crescer até, mas não se tornando um império de fato, até a fundação dos exércitos de exploração no fim da Era do Destino. Enquanto mais ao ocidente Taldor começava a se formar, no oriente as terras conhecidas como Qadira não estiveram sempre sob o controle do imperador Padishah. Qadira, para localizar vocês, na verdade fica ao sul de Taldor. Só que ele fica um pouquinho mais ao oriente, está ligado às terras do Império Kelesh. Bem, os habitantes da região originais não eram os Kaleshites de Casmaron e os Garundi do norte de Garundi. O povo nômade era um povo nômade que sobrevivia através da criação de cabras e seguindo migrações sazonais pelas montanhas no oriente até o oceano no ocidente e no sul. A população se misturaria com gênios de outros elementares da terra, e isso geraria a presença considerável de ancestralidades incomuns e extraplanares, como os Naares, os Andines, os Silfs e Oreades, na população de Qadira. Cerca da Era do Destino, os Keleshites invadiram Qadira, elevando sua bandeira verde e consolidando seu poder na região. Eles tomaram as lâminas da bandeira de Qadira e as colocaram na sua flâmula verde. Desde a expansão do Império Kelesh para Qadira,
contatos e tensões com Taldor ao norte se tornaram comuns, ao ponto que o Império fortaleceu suas fronteiras com 100 torres de vigia, apesar de nunca invadir o adversário, aguardando o momento em que os Taldans estivessem enfraquecidos. No norte ocidental de Avistan, um povo chamado Ulfen se desenvolveu em reinos selvagens. Um povo indomável e independente que se criou em um território de taiga, pântanos e gelo a maior parte do ano. Nessa terra, surgiu a terra dos reis Linormes. O Linorme é uma família gigantesca de dragões sem asas, que, apesar desse fato, ainda conseguem voar, eles possuem um voo mágico. As criaturas possuem um corpo serpentino e vivem naturalmente no norte de Avistan, voando em Golarion. Essas criaturas, eles existiam antes do que nós conhecemos como os verdadeiros dragões, ou os dragões metálicos e crosmáticos. Como os verdadeiros dragões, os Linormes possuem poderosos ataques de baforada mística, mas possuem sua origem em uma profunda conexão com o primeiro mundo e as fadas. Os reis da região, chamados Reis Linormes do Norte, são governantes que derrotaram um Linorme e arrastaram sua cabeça até os portões da cidade que desejam governar. Aquele rei, que uniria todos os reis de Linormes do Norte, deveria matar o rei de todos os Linormes, Fafnir. Porém, nenhum rei Linorme conseguiu essa façanha ainda. O primeiro rei Linorme foi o rei Saebjorn Armfang, que matou um Linorme nas margens do rio Rimmerflow, em menos 624 AR. Ele usou sua fama para se declarar rei das muitas tribos independentes, e claro, com sua lenda, logo outros guerreiros tentariam imitar seu feito, e isso criaria uma cultura de caçar e exterminar Linormes que dura até os dias atuais. O primeiro rei, Saebjorn, iria fundar o assentamento de Kausgard, e moradores da região começariam então a migrar para ali em busca de proteção do guerreiro lendário, fazendo crescer o assentamento. Cerca de menos 609 AR, Saebjorn teria expandido seu reino entre o rio Rimmerflow ao sul até a Baía Quebrada no oeste e ao Lago Glacial no leste. O maior território dominado por um único senhor nessa terra do mundo, a história inteira deles. Quando Saebjorn começou a ansiar por mais conquistas ao sul, seu filho matou um Linorme e tomou conta do reino, enquanto seu pai partiu para atacar os gigantes da velha Cirusian. Porém, ele estava atacando um reino de gigantes e falhou em dominá-los por pura força. Então o rei decidiu que iria coagi-los a se renderem, matando o grande primeiro de todos os Linormes, Fafnir. Mas ele desapareceu para sempre após adentrar a floresta de Grund atrás da criatura, e seu reino logo se desintegraria em 2 dúzias de pequenos reinos brigando entre si. O Império de Kelesh, durante a Era do Destino, iria começar um período de expansão sobre o Imperador Padishah Adalan IV e invadiriam Qadira, tornando o reino subordinado sob o governo do Sátrapa Serush. O Império Ketepesh funciona através do governo direto em seu território interno e no domínio de sátrapas ou governantes regionais em todos os seus reinos dependentes. Qadira foi o primeiro de seus vassalos. Durante a Era do Destino, os 2 reinos vizinhos que iriam nascer ao sudeste do território de Osirion, Nex e Geb, chegariam a um conflito. Nex nasceu da antiga cidade-estado de Quantum, sob o controle do ambicioso Arquimago, também conhecido como Nex. O Arquimago subjugou várias cidades vizinhas e viajou além de Golarion para diversos planos de existência, criando um gigantesco acervo de artefatos e conhecimentos arcanos, treinando centenas de magos, chegando ao lendário nível de usar o feitiço Desejo para melhorar e proteger seu reino. Nex iria criar poderosos exércitos de construtos e buscaria expandir para o sul. No sul, porém, durante a crise da ascensão dos 4 faraós em Osirion, algo que trataremos em um vídeo específico de Osirion, se tornou o exílio do poderoso necromante conhecido como Geb, que fugiu do purgo do zeloso faraó Kenaton. O necromante foi à colônia mais ao sul de Osirion, assassinou seu governante e tomou a cidade de Meshitar, transformando e infestando a terra com seu poder necromante, e criando a primeira de todas as nações,
de mortos-vivos da história de Golarion. Até a expansão de Nex, o reino de Geb era pacífico, mas as ambições que se cruzavam dos dois grandes magos, Nex e Geb, se encontrariam nas planícies férteis entre seus reinos, e criou a mais infame rivalidade mística de toda a história de Golarion. Os dois reinos entrariam em guerra de séculos, com terríveis feitos como Geb sugando toda a vida da terra de Nex e Nex causando terríveis desastres naturais em Geb, o que levaria o necromante a reanimar toda a população dizimada em enormes legiões que marcariam para sempre o caminho de Geb para uma nação dominada de fato pelos mortos-vivos. Essa guerra continuaria, seguindo para além da Era do Destino, com ambos líderes místicos vivendo séculos além de seus meios arcanos. Durante essa era, a terrível Engine of Armageddon, ou brutalmente traduzido Mecanismo do Armagedon, o Tarrasque, emergiu do poço de Gormuz, a mais poderosa de todas as crias de Rovagug. Uma criatura colossal simples que lembrava um dinossauro, de tamanho absurdo e carapaça invulnerável que refletia até mesmo os mais poderosos feitiços. Aparentemente atraído por assentamentos humanos, o Tarrasque destruiu incontáveis cidades e chegava a caçar os sobreviventes. Ele destruiu várias regiões de Avistan, obliterando inclusive a capital de Taldor, Opara, seguindo os inimigos antigos depois de Rovagug em Garund. Ele destruiu a cidade voadora de Ko, a capital de um império chamado Shori, mas foi eventualmente parado por um esforço conjunto de diversas nações, sendo aprisionado no subterrâneo de Avistan em algum local. Sua derrocada é um dia sagrado em diversas nações, incluindo especialmente Taldor e Osirion. Por fim, o maior de todos os marcos da Era do Destino com certeza foi a jornada do último Aslante, Arodin, após o Effal. Arodin liderou os sobreviventes para o leste, passando pelas antigas colônias do Império e tentando salvar a cultura e conhecimento místico de seu povo. Nesse período, Arodin se tornaria imortal e permaneceria imutável enquanto seus conterrâneos morriam e se misturavam com outros povos. Com o tempo, ele ganhou de fato o título de último dos primeiros humanos ou último Aslante, sendo o último de sua etnia após os milênios. Arodin liderou um grande exército através dos planos para o Abismo, um plano de existência ligado ao plano do caos e à energia maligna, matando o Lorde Demoníaco Ibdregian, pelo fato da entidade atormentar os sobreviventes Aslantes. Após o conflito, os seus exércitos voltaram para Golarion, mas Arodin permaneceu no Grande Além, voando por planos, fazendo alianças e descobrindo filosofias além da compreensão e consciência mortal. Eventualmente retomando os seus objetivos em Golarion com um novo foco: fundar um novo destino para a humanidade. Quando Arodin retornou para o mundo material, ele viajaria para o continente de Arcádia, no extremo ocidente, e conheceria a nação Xopatl e sua magia fantástica. Ele ficou anos na cidade de Jolispan, trabalhando como fazendeiro e pescador, enquanto aprendia com os botanistas e população local. Eventualmente, ele ganhou a confiança do povo e ganhou acesso às montanhas Tumbaja, onde descansava, um local que chamavam de Veias da Criação. Após completar seus estudos, a aventureira Arasne, companheira de Arodin, o chamaria para viajar por Xopatl e eles se tornariam heróis lendários através dos anos. Após salvarem a região de uma invasão, eles ganhariam acesso irrestrito às Veias da Criação, e Arodin secretamente infundiria sua alma na árvore Kumaru, aumentando seu poder imensamente e lhe permitindo manipular a energia das Veias da Criação. Tendo abandonado Xopatl 2 anos após a morte de Arasne, Arodin deixou a região, retornando após feitos lendários e milagrosos para Avistan. Nesse período, ele conseguiu performar até mesmo milagres de tanto poder que ele possuía a esse ponto. Uma vez ele visitou Egorian, a capital da atual Keliax, e a planície de rosas vermelhas que circundavam a cidade se tornariam brancas, a cor que se manteve por milhares de anos. Mais de 5.000 anos após o Effal, o mortal Arodin foi atraído para o mar interno, onde encontrou a Starstone nas profundezas,
e foi o primeiro a realizar o teste da Starstone ao tocar nela. O teste, teoricamente, ocorre com qualquer um que toque, e aqueles que passam ascendem para a divindade. O primeiro desses sendo o próprio Arodin, que como seu primeiro ato divino, elevou a Starstone das profundezas do mar interno e levantando a ilha junto. Nesta ilha, ele criou a Catedral da Starstone, criando um enorme labirinto de desafios e ameaças ao redor da relíquia, onde milhares de mortais todos os anos tentam atravessar, acabam morrendo ou retornando com riquezas, algumas pouquíssimas figuras na história chegando a ascender também. Ao redor da catedral, Arodin fundaria a grande cidade de Absalom, o centro do mundo atual, aonde se declarou patrono de toda a humanidade e seu Deus. Ele chamou místicos e sábios de todo o mundo para Absalom, e esses foram honrar o Deus vivo e seus milagres. Com a ascensão do Deus à humanidade e o espalhar de sua fé da ilha de Absalom para todo o mundo, que acaba a Era do Destino e começa a lendária Age of Enthronement, o que eu traduzi grosseiramente como Era da Ascensão, pois entronação não soa legal. Este foi o Escriba, senhoras e senhores. Agradeço profundamente aqueles que estão comigo até agora e me despeço com calorosos cumprimentos. Até breve.